Este podcast tem o apoio da ADP Fertilizantes Grupo Fertibéria. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas de agricultura. Eu sou Isabel Martins, da Vida Rural, e hoje vamos falar de descarbonização e de pegada carbónica. E são nossos convidados o João Fonseca, que é o diretor florestal e de sustentabilidade da Companhia das Lesírias. Bem-vindo, João. Obrigado, Isabel. Obrigado pelo convite. E Rui Silva, que é Account Manager da Fertibéria. Bem-vindo também. Olá, Isabel. A nossa conversa hoje vai passar efetivamente aqui pela descarbonização e pela redução da pegada carbónica, e vamos ter aqui o ponto de vista mais do agricultor e aqui de um grande agricultor representado pela Companhia das Lesírias, e o ponto de vista de que também está num setor, faz parte do ecossistema e trabalha aqui estes fatores de produção, e aqui também é preciso fazer muita coisa para descarbonizar. João Fonseca, eu vou começar por si. A companhia tem uma atividade que quase que dispensa apresentações, não é? Portanto, é aqui um grande produtor agrícola e florestal, e começávamos precisamente pela floresta, este grande sumidor de carbono, não é? E aqui a companhia tem muito a dizer, não é? Certo. Então, a companhia, a área florestal, a área total da companhia são cerca de 19 mil hectares, dos quais 9.300 são área florestal. Portanto, é uma área muito representativa dentro da companhia, sendo que o montado de sobro é a área predominante, e depois o pinhal bravo, o pinhal manso, mas a grande parte da área florestal são manchas de montado de sobro. E nessas áreas nós procuramos fazer uma manutenção de uma gestão florestal equilibrada. Portanto, nessa área, para além da exploração florestal, procede também à exploração pecuária extensiva do montado de sobro coberto. Portanto, é uma exploração de equilíbrio entre a exploração pecuária e a exploração florestal. A história de montado, eu sei que vocês têm aqui um cuidado extremo em não mobilizar, não é? Portanto, Exato. Há aqui uma floresta também muito de conservação, não é? Nesse sentido. Sim, são chamadas práticas de baixo impacto. Nós não mobilizamos a área de montado. Todas as operações culturais que são necessárias fazer no coberto da área de montado são com recurso a corta-mato ou outro equipamento que não envolva a mobilização do solo. João, e porquê? Porquê? Porque os solos já são pobres em matéria orgânica e, portanto, e já são com uma fertilidade muito baixa, e no nosso entender, o facto de mobilizarmos, nós vamos reduzir ainda mais essa questão, por um lado, e por outro, vamos danificar o sistema radicular das árvores com essas mobilizações, ou uma gradagem, ou a mobilização que for. No nosso entender, isso afeta o sistema radicular das plantas e, portanto, nós queremos preservar o montado para os anos seguintes que aí vêm, o mais possível, e, portanto, é uma prática que a companhia já tem há muitos anos, não mobiliza as áreas de montado. Portanto, faz sempre com recurso a corta-mato. E mantém algumas bolsas de matos para preservação da biodiversidade. Isso é importante porque a companhia tem uma preocupação ambiental grande. Portanto, nós não cortamos o mato do montado todo. Portanto, deixamos pequenas bolsas, e foram constituídos uns corredores chamados corredores ecológicos, numa extensão de cerca de 22 km, para a preservação dos mamíferos, das aves, tanto da fauna e da flora existente na charneca, como preservação do meio ambiente. Muito bem, já queria ouvi-lo falar depois, mais para a frente da nossa conversa, um pouco mais sobre esta parte da preservação ambiental e das vossas práticas também, mas queria fazer agora aqui um pouco o gancho para a pecuária de baixo carbono, não é? Certo. Onde vocês também, aproveitando toda esta área de floresta, fazem aqui de facto uma sinergia muito grande com esta atividade pecuária, que também é muito representativa na companhia, não é? Certo. Então, no fundo, a base da pecuária de baixo carbono está assente no clássico sistema agro-silvopastoril. Portanto, no fundo, é o pastoreio extensivo nas áreas de montado, com recurso a pastagem em áreas com leguminosas. As pastagens biodiversas na companhia, o total de áreas de pastagem são cerca de 7 mil hectares, incluindo a área de montado e incluindo a área da lesíria, que não estamos a falar aqui, mas é uma área grande. Dentro do universo dos 7 mil hectares de área de pastagem, 1.100 hectares são áreas de pastagens biodiversas com leguminosas. E essas áreas são relevantes porque retêm carbono, retêm nutrientes,
e permitem que, no fundo, haja todo um ecossistema equilibrado entre o pastoreio do gado e a manutenção da área florestal. Permite também o controle de incêndio, o controle de incêndios, isso é importante, e alguma adicionalidade de matéria orgânica com o pastoreio desses animais. Estamos a falar de que efetivos, João, para termos uma noção? 2.400 cabeças nesta área. Portanto, é uma densidade muito baixa. Mesmo muito extensivo, não é? É mesmo muito extensivo. João, para quem nos ouve e esteja menos familiarizado aqui com esta questão da pecuária, quando falamos em pecuária de baixo carbono, normalmente há uma associação na sociedade, não é? No consumidor, na opinião pública, de que a pecuária é uma atividade nociva. Do ponto de vista da libertação de metano, especialmente dos bovinos, não é? Exatamente. Certo. E aqui estamos a falar em que temos aqui uma atividade essencialmente de gado bovino, não é? Essencialmente estamos a falar disso. Sim. E onde estamos precisamente a ir buscar, portanto, esta questão da pecuária do baixo carbono. Ou seja, se calhar valia a pena explicar aqui um bocadinho o balanço de tudo isto e como é que medimos este sequestro e qual é o balanço de tudo isto. O balanço é precisamente a libertação dos gases de efeito de estufa do gado versus a retenção de carbono das árvores nessa área que lá está e das pastagens biodiversas são um balanço positivo. Portanto, é o tal equilíbrio do ecossistema que eu dizia. É um facto que o gado liberta gases de efeito de estufa, não há dúvida, mas integrado neste ecossistema que eu descrevi, no fundo, proporciona uma exploração pecuária de baixo carbono. Portanto, não há uma produção pecuária sem carbono, é uma produção pecuária de baixo carbono, que do nosso ponto de vista vai ser valorizada no futuro pelo mercado. Não está já a ser valorizada? No mercado final, eu penso que ainda não, mas eu acho que vai ser valorizada. Embora vocês já estejam a comunicar, não é? Nós já estamos a comunicar. Mas o consumidor final, no supermercado, não sei se valoriza, não sei se já valoriza esse produto. Mas eu acho que nós vamos caminhar para aí. E no mundo ocidental também. Daí esta necessidade da comunicação, até para desmistificar aqui algumas questões, não é? Nomeadamente estas ligadas à pecuária. Exato, porque nem toda a pecuária é criada nociva, em modo claro, intensivo, não é? Claro, exatamente. Rui, falar agora um pouco consigo. Temos aqui uma outra dimensão, que é a dimensão de quem está no mercado também, aqui essencialmente na área da fertilização, não é? A criar aqui produtos. Começar talvez aqui pelo princípio, não é? Passo aqui a redundância, que é mesmo na parte do fabrico aqui do fertilizante. Onde é que é possível encontrar aqui caminhos mais sustentáveis na produção de fertilizantes? Vocês estão a investir naquilo que chamam os fertilizantes mais sustentáveis, verdes, não é? Perceber aqui um bocadinho neste processo o que é que está a ser feito para baixar a pegada na produção de fertilizante. Claro, Isabel, bem, no que se refere à Fertiver, acho que já é conhecido por todos, Fertiver é um grupo, digamos, ibérico de produção de fertilizantes. Somos líder ibérico no que refere à produção de soluções de nutrição vegetal e para nós a questão da sustentabilidade é uma questão também muito importante. Não só como uma questão de responder ao mercado, mas sim uma questão da filosofia daquilo que é a companhia ou o próprio grupo. Nesse mesmo sentido, podemos dar alguns números, que é, desde 2010, por exemplo, a pegada de carbono da atividade do grupo Fertiveria foi reduzida em cerca de 50%. Portanto, é algo que é considerável. E depois também, em forma a responder àquilo que são os pedidos e as necessidades do mercado, o Grupo Fertiveria lançou ou iniciou em 2022 aquilo que foi denominado uma ação pioneira no mercado ou na área da questão dos fertilizantes baixos em carbono, tendo sido a primeira empresa de produção de fertilizantes a reproduzir a uma escala industrial a questão da produção de amoníaco baixo em carbono, isto é, sobretudo ligada à utilização do hidrogênio verde. O que é este hidrogênio verde? É um amoníaco que substitui o gás natural, portanto as energias fósseis, por uma fonte de hidrogênio sustentável, que é feita através da eletrólise da água para a obtenção deste hidrogênio zero ou neutro em carbono. Portanto, o amoníaco é a matéria-prima para a totalidade dos fertilizantes azotados. E, portanto, como é que se produz este amoníaco? O amoníaco, de uma forma convencional, produz através da utilização do gás natural para a extração do hidrogênio e do ar atmosférico para a extração do azoto que existe no ar, não é? Mete-se tudo na câmara Haber-Bosch e obtém-se então o amoníaco convencional. Aquilo que o Grupo Fertiveria fez a uma escala industrial, e daí a inovação, é substituir o gás natural, como fonte de hidrogênio, por este hidrogênio verde que é obtido através da eletrólise da água. Portanto, isto é um acordo que temos em parceria com a Iberdrola, que dentro das nossas instalações, neste caso em Portalhano,
instalou os eletrolisadores e, portanto, depois fornece-nos a nós o hidrogênio que injetamos dentro desta câmara Haber-Bosch para a redução da pegada de carbono deste amoníaco. O resultado final é de cerca de 90% de redução da pegada de carbono ou até 90% aquilo que é a pegada de carbono final de um fertilizante. Foi por essa razão que reportam menos 50%. Não só, mas também. A questão dos 50% vem sobretudo da instalação de filtros de retenção de óxido nitroso nas demais fábricas que temos. Que essa já é um investimento anterior a esta questão do hidrogênio verde. Portanto, já é uma coisa que fazem há muitos anos, não é? Já é anterior a 2022. Naturalmente que a questão do hidrogênio verde também ajuda, não é? Mas não é só. Claro. A companhia também faz o cálculo da pegada no seu reporte. É super importante ter estas métricas, não é? Faz o cálculo do âmbito 1, 2 e 3 e começou a reportar em 2020, tendo como ano de base o ano 2016. Em 2024, são os últimos dados que temos, o reporte de 2025 está praticamente pronto, mas ainda não está pronto, do cálculo da pegada, reduzimos 44% das emissões, por via, sobretudo, da instalação de painéis fotovoltaicos e da substituição da frota automóvel por frota híbrida. Mas os painéis fotovoltaicos são, sobretudo, os grandes responsáveis pela redução da pegada no âmbito 2. Muito bem. Já vamos falar um pouco melhor sobre essa questão do âmbito 3, que não é assim tão comum uma empresa, especialmente aqui na área agro, já ter aqui o reporte aqui no Scope 3. Mas, Rui, volto a si para perceber um bocadinho mais. Portanto, do ponto de vista da produção, propriamente dita, do fertilizante, destacaria estes dois pontos que falou, não é? Os filtros e a questão do hidrogênio verde. Mas a Fertiberia está a investir também em produtos, em fertilizantes tecnológicos que eles próprios também podem ajudar muito o produtor na redução da sua pegada, não é? Claro. Portanto, a utilização de tecnologias nos fertilizantes tem vantagens que são visíveis pela parte do agricultor e por isso ele opta pela utilização de fertilizantes tecnológicos. Isso tem... Vamos explicar um bocadinho melhor o que são estes fertilizantes tecnológicos para que nos entendam. Claro, isto está sobretudo relacionado a como é que eles veem isso, sobretudo através de uma melhoria da eficácia ou da eficiência de utilização de cada unidade de fertilizante. E essas tecnologias podem ser tecnologias que permitam uma proteção, digamos, física de um fertilizante, não é? Aquilo que vai controlar a disponibilidade dos elementos para a cultura, para que não seja ou não ocorra uma disponibilidade do efeito booster, para que seja mais de acordo às necessidades da própria cultura e, portanto, outro tipo de tecnologia é então a categoria dos inibidores de nitrificação. Os inibidores de nitrificação, que por definição têm um papel importante na redução do azoto sob a forma nítrica no solo, porque é este também que é mais facilmente lixiviável, portanto, perdido em profundidade, e também por volatilização, sobretudo através do óxido nitroso, que é este, sim, um gás muito importante ou muito relevante na quantificação da pegada de carbono ou da emissão de gases de efeito de estufa do setor agrícola, sobretudo relacionados com a utilização do fertilizante. Portanto, dentro destas tecnologias do Grupo Fertiberia, também acho que é importante referir o trabalho que tem vindo a ser feito no âmbito da biotecnologia e a própria relação com esta questão da sustentabilidade. Até agora estivemos a falar da questão da pegada de carbono, não é? Que era parte da utilização do amoníaco baixo em carbono ou do hidrogênio verde para a produção deste amoníaco, mas também naquilo que é a vida do solo e o respeito pela vida do solo. E, portanto, sabemos que quando aplicamos um fertilizante no solo existe um impacto, existe uma interferência naquilo que são os ciclos naturais do solo e, portanto, tentamos diminuir esse impacto na vida do solo. Na vida microbiana, por exemplo. E, portanto, foi lançado também recentemente o primeiro bioinibidor do mercado, a nível mundial, que é a nossa tecnologia N-Safe. Portanto, este N-Safe o que é? Não é mais que um complexo de micro-organismos que tem um efeito de inibidor de nitrificação no solo. Como é que ele atua? Portanto, ele atua diretamente nos nitratos. Portanto, ele, de certa forma, vai se alimentar dos nitratos que são presentes no solo e vai utilizá-lo para a transformação e criação das suas estruturas microbianas. Desta forma, o azoto nítrico vem atrás no ciclo natural do azoto, que por sua vez é libertado sob a forma orgânica ou amónio, não é? E, portanto, porque é que isto é importante e de que forma é que trabalhamos a vida do solo, ou o respeito por esta saúde do solo? Porque, em comparação com um inibidor de síntese, não tem um efeito bacteriostático, nem tem um efeito bactericida. Porque sabemos que a transformação ou seja, os tais impactos negativos que podia ter na microbiologia, não é? Exatamente. E, portanto, aquilo que vemos
é um respeito total por estas estirpes de bactérias que existem naturalmente no solo e que são então responsáveis pela transformação, nomeadamente do azoto de amónio para nítrico. Mantemos esse papel, respeitamos essas interações naturais que existem nas bactérias e mantemos o efeito inibidor de nitrificação. Onde é que nós conseguimos aqui ganhar redução na pegada, Rui? Para quem não entenda muito bem aqui este ciclo mais químico, onde é que está aqui? É na eficiência do próprio produto? É na forma como o aplicamos? Onde é que vamos encontrar Está inerente na tecnologia. Está inerente na tecnologia porque, na medida em que reduzimos a quantidade de azoto nítrico no solo, também aumentamos a sua disponibilidade do azoto para a cultura e também porque, ou sobretudo, isto é quantificável através da utilização das calculadoras existentes no mercado para cálculo da pegada de carbono de um plano de fertilização. Essas calculadoras, baseadas naquilo que é o conhecimento científico, reconhecem o impacto da utilização de um inibidor de nitrificação na redução do óxido nitroso em campo. E, portanto, essas calculadoras, de uma forma... Temos alguma média dessa redução? Sim, através da utilização do inibidor de nitrificação, reconhecem uma redução das emissões de óxido nitroso, então, na ordem dos 26, 28% da redução. Vai depender um bocadinho qual é a base do fertilizante. Isto é, a percentagem de azoto amoniacal, nítrico ou, eventualmente, ureico. Portanto, vai depender um bocadinho daí. Mas situas, vamos atribuir um valor na casa dos 25%. Portanto, aí conseguimos esses ganhos também. Além do impacto na microbiologia, não é? Além do impacto. Ou da redução, digamos, do impacto na microbiologia, que é super importante. Respeito pela saúde do solo. E que vai além da pegada, não é? Isso vai bastante Exato. além da pegada, mas tem muito a ver realmente com a saúde do solo e com o caminhar para práticas mais regenerativas, não é? Claro. Falando em regenerativo, João, a companhia não está ainda na pecuária regenerativa, está no seu radar, mas... Está no radar, está em processo. Mas neste momento não se pode dizer que aplique essas práticas, mas está a trabalhar nesse sentido. Aliás, de certa forma, esta pecuária baixo carbono acaba por ser, de certa forma, uma prática de agricultura regenerativa. O que falou do montado, de não fazer as mobilizações, já vai muito nesse sentido, não é? Vai muito nesse sentido. Muito bem. João, estávamos aqui a falar nesta questão que o Rui tocou da calculadora para, no fundo, medirmos tudo isto. Vocês também têm parcerias nesse sentido para garantir que tudo está medido, até porque os vossos relatórios de sustentabilidade obrigam, não é? Especialmente quando se entra aqui neste Scope 3, não é? E a lhe perguntar como é que vocês garantem que tudo está medido, quem são os vossos parceiros também nesse sentido, e perceber também aqui um bocadinho os desafios de poder... medir tudo isto na cadeia de valor, não é? Que no fundo é o que significa aqui este Scope 3. É um processo evolutivo. Foi um processo que não começou há muito tempo, começou há poucos anos e, portanto, nós não temos a pretensão de ter essa informação com todo o detalhe e precisão que é suposto, mas esta questão da sustentabilidade e das métricas é um processo evolutivo, ou seja, o caminho faz caminhando. Temos que dar o primeiro passo e, portanto, vamos depois afinando o grau de pormenor e o grau de exigência que é necessário para termos a máxima fiabilidade possível. E é esse caminho que nós temos feito, sobretudo nesta questão do âmbito 3, porque o âmbito 3 implica recolha de informação a montante e a jusante. Portanto, a recolha de informação interna dentro da companhia e recolha de informação externa à companhia, a fornecedores e clientes. E, portanto, não é um processo fácil, é um processo, sobretudo, não direi que complicado, mas demorado, porque recolher toda aquela informação demora algum tempo, mas temos a convicção de que todos os anos estamos cada vez melhor na fiabilidade dessa informação. Muito bem. Pelo menos a ambição está lá, não é? E sem a ambição estar lá não é possível fazer esse caminho. Estava aqui a olhar para o Rui. Este é certamente um tema ao qual vocês também estão muito atentos e nada fácil também, não é? Para no fundo, colocar no radar. Claro. O João estava a falar de um tema que é efetivamente importante, que é a recolha de informação para cálculo da pegada de carbono dentro do âmbito 3. E, portanto, aquilo que são as nossas soluções dentro deste projeto, que é o projeto Impact Zero, que é a utilização de fertilizantes baixos em carbono para permitir empresas como a vossa uma redução dentro do âmbito 3, porque aquilo que é a utilização do fertilizante, não é? Vai entrar dentro do âmbito 3 de quem utiliza o fertilizante. Neste caso, da companhia, sim, exato.
E também é aí um fator importante, isto é conhecer então qual é a pegada de carbono dos fatores de produção, nomeadamente de um fertilizante. Portanto, o setor agrícola dentro da União Europeia é considerado como o quarto maior em termos de impacto na pegada de carbono ou de emissão de gases de efeito de estufa a nível europeu. E dentro do setor agrícola, a utilização dos fertilizantes está, dependendo da bibliografia, entre os 15% e os 20%. Uma fatia grande. Uma fatia grande. Portanto, sendo uma fatia grande, é também através da utilização de uns fertilizantes baixos em carbono, e portanto anteriormente falei de até 90% de redução dessa mesma pegada de carbono, que pode aparecer uma solução. Ou uma das estratégias para a redução das emissões do âmbito 3. No fundo, a vossa empresa sente esse peso da responsabilidade. E apresentamos uma solução também nesse sentido. E, portanto, uma daquilo que será certamente a tendência do futuro, que estará a muito pouco tempo de sair, e também porque quando falamos da questão do carbono, falamos sim e da sustentabilidade, falamos sim de uma alteração do paradigma de fazer a atividade da empresa, não é? E de fazer o business da empresa, não é? O mesmo acontece com o plano de fertilização. A questão da pegada de carbono do plano de fertilização vai também impactar as referências que nós vamos utilizar para produzir uma determinada cultura. Nesse mesmo sentido, aquilo que acontecerá nos próximos tempos será a introdução da pegada de carbono em todas as fichas técnicas dos fertilizantes. Será também um fator a ter em conta para o cliente, qualquer cliente, seja a indústria, por exemplo, ou o próprio agricultor, que vá utilizar a introdução dessa pegada de carbono de um fertilizante. Porque a origem não é toda a mesma. Certo. E credibiliza, não é? No fundo, nós temos a certeza, ficamos com mais informação sobre aquilo que estamos a utilizar, não é só uma generalidade de que estamos a investir em produtos de baixo carbono. Muito bem, mas na minha embalagem é que isso materializa, não é? Exatamente. Qual é o impacto da utilização de uma fertilização baixa em carbono naquilo que é o produto final? Seja uma batata, seja uma baguete de pão. Qual é o impacto da utilização de um fertilizante no produto final? E de que forma podemos reduzir esse impacto? Acho que esse é o caminho e, portanto, essa é a nossa estratégia e aquilo que temos vindo a desenvolver. É um ponto interessante. João, deixa-me voltar assim e recuar aqui um pouco. No início da nossa conversa estávamos a falar ali de uma série de investimentos que a companhia faz em conservação ambiental. Falou nos corredores ecológicos, ligado um bocadinho também aqui à parte da floresta e da pecuária de baixo carbono, mas gostava que nos pudesse falar um pouco mais sobre esses investimentos em conservação, extensivos também a outras culturas da companhia. Onde é que está o vosso foco grande em aumentar áreas de conservação, em aumentar áreas de biodiversidade? Onde é que está aqui o vosso foco nesta área? No fundo, as práticas ambientais da companhia não é um chavão. Ou seja, é um desafio diário. A compatibilização entre a preservação da natureza e o racional económico é o desafio diário da gestão da companhia. Porque a companhia é uma empresa e, portanto, o objetivo da empresa é ter o melhor resultado possível. E, portanto, o desafio é exatamente este, é um desafio diário de preservação da natureza, compatibilizando com o racional económico. Respondendo concretamente à sua questão, a companhia tem vindo a fazer investimentos em sondas do solo, em uma estação meteorológica. Portanto, há vários investimentos nas parcerias que tem com a academia, que são muitas, e que já têm alguns resultados. Mas essencialmente mais na área da eficiência, para ganhar mais eficiência. Da eficiência e da preservação da natureza. Por exemplo, com a academia já há alguns resultados, porque já há estudos da academia que aumentaram a produtividade das pastagens, o aumento da eficácia da conservação da fauna e da flora na zona da zona da Charneca, da melhoria da estrutura e fertilidade do solo. Portanto, essas parcerias com a academia também têm sido importantes, não só como laboratório vivo, a companhia acaba por ser quase como um laboratório vivo disponível para a academia fazer os seus trabalhos, mas tem tido como contrapartida resultados práticos importantes e que têm melhorado a rentabilidade da empresa.
Quer destacar algum projeto que seja mais emblemático para Eu não vós? queria fazer isso porque isso estar a destacar um em detrimento do outro, posso estar Mas vocês têm, por exemplo, a um ser trabalho injusto. muito grande. Estava a falar da questão da biodiversidade e da fauna e da flora. Vocês têm um trabalho muito grande na preservação de uma série, na preservação e no estímulo e até na transmissão de conhecimento de tudo o que tem a ver com a parte das aves e o projeto EVO Muito é bem. super emblemático desse ponto de vista. Portanto, há aqui alguns projetos que são um bocadinho mais Sim, emblemáticos, no eu caso, diria. sim, claro, mas isso também tem a ver com o facto da companhia estar inserida na Reserva Natural do Estuário do Tejo, Certo. e grande parte da zona da companhia é a zona especial de conservação. Portanto, são Beneficia cerca de tudo são isso, não é? 77% da área são áreas classificadas. Relativamente às aves, isto ainda para o reporte de 2024, foram contabilizadas 32 mil aves de 98 espécies diferentes. Portanto, aquilo é de facto um ecossistema Muito especial, não é? importante. Mamíferos foram 2.500 mamíferos, portanto, é de facto uma zona importante desse ponto de vista. A Águia Bonelli, a companhia Águia Bonelli, fez exatamente. parte de um projeto que ainda está a decorrer, mas agora já na companhia já não, um projeto LIFE de proteção da Águia Bonelli. Nós temos 4 ninhos na companhia, 3 deles habitados, que são monitorizados pelo ICNF. E onde nós temos muito cuidado com a preservação desses ninhos e, portanto, temos que respeitar as épocas de nidificação e, portanto, as operações culturais também são condicionadas com este equilíbrio com a natureza. Portanto, é o tal desafio diário que eu dizia há pouco. Não muito fácil, porque são muitas Não é- culturas, não é uma área grande, muitas não é culturas a fácil, não é acontecer em fácil. diferentes momentos do ano, portanto acredito que seja aqui bastante desafiante esse equilíbrio, não é? E conciliar as melhores práticas com aquilo, no fundo, que é a preservação ambiental e aqui Exato. desta avifauna em particular. Rui, voltava a si. O João tocou aqui nesta parte das parcerias do trabalho com a academia e do trabalho de investigação e desenvolvimento. Aqui no vosso caso também é muito decisivo para poder testar aqui uma série de tecnologias que vocês colocam no mercado, não é? Claro, efetivamente. Qualquer tecnologia que venha a ser colocada no mercado por parte da Fertivéria tem de ser anteriormente validada, não só através de validações internas e de uma validação agronómica, mas também através de uma validação científica, porque é ela que depois vai dar uma certa robustez naquilo que são os argumentos, digamos, de venda do próprio produto. E nesse mesmo sentido, e a título de exemplo, a própria tecnologia N-Safe foi desenvolvida, portanto, na Península Ibérica, em total parceria com as demais universidades e institutos de investigação. Em Portugal, por exemplo, o ISA, que depois também tem e faz ensaios para avaliar as demais características ou utilizações da própria tecnologia e depois cria então relatórios nesse mesmo sentido. Conseguem depois beneficiar desse conhecimento Exatamente. técnico-científico para validar, no fundo, aqui toda A esta própria questão. tecnologia. A tecnologia. Muito bem. Penso que deixámos aqui o essencial, portanto, falámos aqui de um exemplo que é um exemplo muito privilegiado também, João, não é? Porque aquela área da companhia, de facto, é uma área muito privilegiada por variedíssimos pontos que tocou aqui, mas onde também era muito fácil fazer tudo errado e não se está a fazer, não é? Faz um esforço para fazer as Para coisas fazer mais as bem coisas da feitas melhor possíveis. maneira, não é? Portanto, Exato. portanto, também aqui parabéns pelo No vosso fundo, trabalho. como eu costumo dizer, a companhia, por ser a maior empresa agroflorestal em Portugal, por ter como acionista o Estado, tem responsabilidades sociais e ambientais acrescidas do nosso ponto de vista, mas é uma empresa e, portanto, o racional económico tem que lá estar. No fim das nossas decisões, o racional económico tem que lá estar, porque é uma empresa para remunerar o acionista, neste caso é o Estado, mas ele tem que lá estar. Portanto, é esse desafio que nós procuramos fazer, manter essa responsabilidade social e ambiental, mas não conflituando ou não prejudicando a rentabilidade económica, que é um desafio difícil. Mas é isso que nós procuramos fazer todos os dias. Rui, para terminar também, esta questão da biotecnologia e das biosoluções, se assim pudermos chamar, estão completamente na ordem do dia e é muito também por aí o caminho de empresas como a vossa, não é? De poder oferecer ao mercado produtos mais sofisticados e mais sustentáveis. Claro, efetivamente, esta questão, quer do projeto Impacto Zero, quer da utilização da biotecnologia nos nossos fertilizantes,
tem como finalidade apresentar uma solução ao mercado daquilo que é a própria procura da indústria através de estratégias para a descarbonização do âmbito 3, ou do Scope 3, conforme referi anteriormente. E, portanto, aquilo que nós apresentamos, mais do que um produto, é também uma estratégia para chegar, não claro para a sustentabilidade final, porque conforme estava a dizer anteriormente, a sustentabilidade é um caminho para. É um processo evolutivo. É um processo evolutivo, não é algo que seja definido com uma meta temporal. É algo que se vai fazendo e melhorando de tempo a tempo. E, portanto, no mesmo sentido, o nosso projeto vai tentando sempre apresentando, melhorando, aumentando o número de soluções nesse âmbito, através da utilização, outra vez, dos fertilizantes baixos em carbonos ou através das demais soluções que existem no nosso portfólio no domínio da biotecnologia. Muito bem, no fundo ajustando-se também às novas necessidades, não é? de mercado. Muito bem, Rui Silva e João Fonseca, foi um gosto conversar convosco, obrigada pela vossa partilha, e o Agricultar fica por aqui. Já sabe que pode continuar a acompanhar a atualidade agrícola em vidarural.pt, na nossa newsletter, na app, nas redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo episódio. Este podcast tem o apoio da ADP Fertilizantes Grupo Fertibéria.